Olá, vamos falar sobre Iami-Xorongá. Iami-Xorongá no Ifá afro-cubano e Ifá crioulo. Vamos começar falando sobre Babá-Osamay. Em Babá-Osamay existe um caminho onde Iami-Xorongá desceu à terra. E, nesse tempo, todas as divindades, todas as criaturas viviam no céu e estavam começando a sua descida até a terra. E com isso, Iami-Xorongá também queria descer, só que ela estava desnuda e não podia descer daquela maneira. E foi atrás de todas as divindades pedindo ajuda, foi atrás de Ogum, esse disse que não queria a energia delas aqui embaixo na terra, foi atrás de Oxum, enfim, foi atrás de todas elas, obtendo sempre o fracasso. Nenhum outro orixá, nenhuma outra divindade queria ajudar, queria ter Iami-Xorongá, a energia de Iami-Xorongá aqui na terra junto delas. E elas, sabendo das atitudes benevolentes de Orunmila, foram até Orunmila e pediram a ajuda de Orunmila. E Orunmila disse: como é que eu vou ajudar vocês a descerem na terra, vocês estando dessa maneira? E ela disse a Orunmila: eu posso, se você me permitir, eu posso entrar dentro de você e com isso eu consigo descer. Quando eu estiver lá embaixo, eu saio. E Orunmila consentiu. E com isso ela entrou e ficou dentro do estômago de Orunmila. E Orunmila desceu à terra e quando estava já em solo firme, Orunmila disse a elas que já podiam sair e disse a ela que ela podia sair. E ela disse a Orunmila que não iria sair, que tinha gostado de ficar ali. E Orunmila falou: pois então, eu vou parar de comer, vocês vão morrer de fome. E elas disseram: e ela disse: não tem importância, nós te comeremos por dentro. E Orunmila com isso consultou Ifá, onde fez ebó, fez sacrifício correspondente e colocou o sacrifício e as comidas ali, e através do cheiro atraiu a Iami-Xorongá e ela saiu e ficou entretida ali com a comida, e com isso Orunmila saiu correndo, fugindo daquele local, se livrando das Iami-Xorongá. Então, através desse caminho, né, nós vemos o porquê das vísceras, o porquê das entranhas, né, e porquê de muitos problemas, muitas das vezes ocasionados pela bruxaria e por Iami-Xorongá, dão nas vias no estômago, rins, fígado, nos intestinos, enfim, né? São sempre acometidos por aqui, justamente nesse caminho. Tem ali admus, sacrifícios, como se faz sacrifício e como se livrar desse tipo de problema. Um outro caminho também, nesse mesmo Odu, né? Esse já falando do porquê o Babalaô tem direito a trabalhar ou aplacar a negatividade quando vindo através de Iami-Xorongá. E dar de comer diretamente a elas e fazer admu, enfim, trabalhar diretamente com Iami-Xorongá. Nesse tempo, dizia que Obatalá e as Iami-Xorongá eram vizinhas. E tinham dois lagos. E Exu mantinha uma pedra, porque tinha um duto do lago de Obatalá para o lado de Iami. E Exu mantinha uma pedra ali, fazendo com que a água ficasse somente no lago de Obatalá. E com isso, eles viviam ali. E Obatalá foi até Orunmila. Orunmila disse que Obatalá tinha que fazer um sacrifício. E Obatalá fez caso do ebó, não quis fazer o ebó, disse que não era necessário o conselho de Orunmila. E através disso, Exu ficou sabendo, foi lá e retirou essa pedra desse duto, que era o tampão. E com isso a água do lago de Obatalá escorreu toda e foi e encheu o lago das Iami-Xorongá. E as esposas de Obatalá estavam nesse período de menstruação e precisavam lavar as suas roupas que estavam sujas, seus panos íntimos. E com isso foram, como no lago delas estava vazio, estava seco, elas foram até o lago das Iamis e começaram a lavar os seus panos ali. E nisso o pássaro que estava de vigia foi lá e mandou a mensagem dizendo às Iami-Xorongá o que tinha acontecido, e como o sangue de menstruação nas águas, né, as mulheres de Obatalá estavam tornando as águas impuras, né, já que é um tabu para Iami-Xorongá o sangue, né, esse tipo de sangue nas águas,
Então elas se voltaram contra o Batalá e começaram a perseguir o Batalá para destruir o Batalá. E o Batalá foi correndo e pedindo ajuda a todos os orixás, e o primeiro foi Ogum, que enfrentou elas, e elas acabaram com Ogum, e o Batalá foi indo de orixá em orixá, pedindo ajuda e sem conseguir, porque elas eram mais fortes, e derrotando todos os orixás, o último que faltava era Orunmila, e o Batalá entrou na casa de Orunmila, e com isso elas pararam, e pediram: Orunmila, me entrega o Batalá de volta. E Orunmila disse ao Batalá: Yami, o Batalá está muito fraco, está muito magrinho, em uma semana ele vai engordar, será melhor para vocês pegarem ele. E as Yami consentiram ao Batalá e foram embora, consentiram a Orunmila e foram embora, e decidiram aguardar uma semana, 7 dias. E nisso Orunmila botou em sete assentos goma de pegar passarinho, de pegar pássaros, fez também diversas comidas do agrado delas, né, e preparou um banquete. E o Batalá ficou escondido. No 7º dia elas foram, e Orunmila disse: não, primeiro sirvam-se do banquete que eu fiz a vocês, e elas se sentaram e começaram a comer. E nisso, elas pregadas ali, presas nas cadeiras, o Batalá saiu do seu esconderijo, sacou sua espada e começou a atacar todas elas, e matando todas elas, sobrando a última, que era a mais velha, que estava inclusive grávida, e essa conseguiu escapar e se escondeu debaixo das vestes de Orunmila, assim como o Batalá tinha feito na vez dele. E quando o Batalá foi para cima, Orunmila falou: não, Batalá, agora não. Da mesma maneira que você me procurou e eu lhe ajudei, todos aqueles que me procuram, eu ofereço a minha ajuda. E você não vai poder, e não vê como ela está grávida. E o Batalá, assim, guardou sua espada, aceitou a decisão de Orunmila e se recolheu e foi embora. E ali ela saiu dali. E em agradecimento a Orunmila, perguntou: Orunmila, em agradecimento por esse tão grandioso favor, né, pela minha vida e a vida do meu filho, o que você quer em troca disso? E Orunmila disse que gostaria que, em troca disso, né, elas nunca atacassem os filhos de Orunmila sem o consentimento de Orunmila, enquanto esses nunca rompessem com seus tabus. Os tabus de Orunmila, os tabus de Ifá, elas não estariam autorizadas. Então elas disseram: enquanto o mundo seja mundo, se um filho meu, se algum bruxo lhe atacar algum filho de Orunmila injustamente, será condenada por mim. E da mesma maneira, todas suas oferendas, as oferendas dos seus filhos, serão bem recebidas por mim, e você também terá direito, os seus filhos, a utilizarem dos pássaros, enfim, das galinhas, enfim, dos demais animais que são usados para as oferendas, para poder me aplacar todo o mal que eu fiz. Né? Então, com isso, o Babalaô e a Mixorongá firmaram um pacto, né? Orunmila e Yami Xorongá firmaram um pacto em que, com isso, o Babalaô pode sim, né, aplacar e ter uma certa proteção de Yami Xorongá contra as injustiças. Né? Enquanto o Babalaô, enquanto seus filhos, os iniciados em Ifá no geral, não romperem com os tabus de Ifá, dos seus odus, enfim, os tabus correlacionados a isso, né? Nenhum bruxo ligado a essa magia de Yami Xorongá poderá atacar os filhos de Orunmila, né? Dito por elas mesmo nesse caminho. Agora tem um outro caminho, Oyekun Polokana, Oyekun Kana, onde fala que Yami Xorongá e a mulher eram irmãs, né? E cada uma, a Yami Xorongá só tinha um filho e a mulher tinha vários filhos. E um dia a mulher precisou ir no mercado. Era um mercado, nesse tempo, era um mercado onde tanto divindades quanto os homens frequentavam. E demorava-se 3 dias para se chegar, tanto para os homens quanto para os orixás. Era um mercado que ficaria ali na metade do caminho, por assim dizer. E a mulher foi fazer suas compras e a Yami Xorongá ficou cuidando dos filhos da mulher. Os homens, né? Enfim, nós, seres humanos. E com isso, a mulher regressou e encontrou seus filhos muito bem cuidados, muito bem alimentados e muito feliz.
foi a vez dela cuidar do único filho de Amixorongá, para que Amixorongá fosse no mercado. E nisso que Amixorongá foi no mercado, demorando nesse meio tempo, o filho da mulher perguntou para a mãe se poderia comer o filho de Amixorongá, já que eles estavam famintos. E ela disse que não, que eles esperassem, que ela iria na floresta e traria qualquer outro pássaro, e assim eles comeriam. Mas saindo dali, quando ela saiu, os filhos foram lá, mataram o filho de Amixorongá e comeram. Amixorongá voltou do mercado e se inteirou da notícia de que os filhos dos homens, da mulher, matou o seu único filho. Ela ficou enlouquecida e furiosa, e a partir dali ela jurou, né, vingança e ser inimiga dos filhos da mulher, né, inimiga de nós seres humanos. Então são energias em que, primeiro, vemos em Ossamei, Babá Ossamei, em que nenhum orixá quis trazer, porque é uma energia, logo no outro caminho, viu-se que nenhum orixá conseguiu lutar contra essas energias. Nessas energias, esse culto a Amixorongá, ele não se chegou, ele acabou não se proliferando em Cuba. Então, na nossa cultura, foram muito mais as Ielorixás, as sacerdotisas como a Potô, que veio de Ebadô, era sacerdotisa de Xangô, como Latuã, que era outra sacerdotisa que veio de Oió, enfim, sacerdotisas de Iemanjá, enfim, eram sacerdotisas de Orixá, né? E Babalaôs. Então, esse culto, né? O culto Gueledé, as ancestrais femininas, e esse culto a Amixorongá não se proliferou, então acabou-se não se tendo muito problemas com esse tipo de energia, né? Que nós também manipulamos essas energias, né? Elas estão presentes no nosso Ifá, e se caso haja necessidade, o Babalaô ele tem total axé para isso, total permissão para isso, né? Dito por elas mesmas, baseado nesses odus e nesses caminhos que eu lhe contei, né? Mas são energias perigosas e devemos tomar cuidado ao manipulá-las, já que qualquer erro, qualquer invenção, qualquer situação sem fundamento real seria muito fatal, muito perigoso estar se trabalhando e mexendo com essas energias.